aí, senhoras e senhores, você, cidadão sorocabano, a todos os que nos acompanham, você aí da nossa cidade, da nossa querida região metropolitana de Sorocaba, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast, que está crescendo a cada dia, né, Bruno? Vale, sem dúvida alguma. Então, só avançando, exatamente, a audiência crescendo aí no Instagram, crescendo no Facebook e no YouTube também, onde você vê na íntegra o nosso podcast. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu colega de bancada aqui, o Bruno Rodrigues. Fala, Danilo, meu querido, amigo querido que tá acompanhando mais um programa especial feito para vocês. Dessa vez, Danilo, a gente vai falar de esporte, né? Uma modalidade aí muito importante para diversos aspectos da vida de quem pratica, que é o boxe. E para falar de boxe sorocabano, nada melhor do que essa lenda dessa modalidade sorocabana, que é o professor Vladimir de Godoy. Professor, seja bem-vindo. E ó, conta um pouquinho quem é o Vladimir para o nosso telespectador, para quem está assistindo ou até ouvindo a gente aí. Obrigado pelo convite, Danilo. Obrigado pelo convite de mais nada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo, além de bacana e esclarecedor para quem está acompanhando a gente, né? Isso aí, perfeito. Quem é Vladimir Godoy? Conta pra gente qual é a sua formação, qual é um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou sorocabano mesmo, né? Nascido aqui. Tenho uma história muito grande dentro do esporte sorocabano como atleta. Então, pratiquei basquete, futebol, natação, atletismo. Algumas lutas como Kung Fu, kickbox, o próprio boxe, né? Como esportista, como atleta, participei de algumas competições, na luta principalmente, campeão paulista, brasileiro, sul-americano, até mesmo mundial, enfim. E aí, fui crescendo, fui desenvolvendo, né? Comecei a fazer um pouquinho, eu fiz também o ensino médio, eu fiz um pouquinho de engenharia, aqui mesmo na própria Facens. Mas aí eu vi que não era o que eu queria e fui, trabalhando na indústria, eu falei, pô, vou pro esporte, né? Certo. Aí fico com faculdade de educação física, achando que eu ia chegar lá e, tipo, só brincar, jogar bola, e pá, vem fazer o que eu quero, e, pô. É pra minha surpresa, assim, cara, puta, eu vi que o mundo da educação física, né, o universo, assim, era muito maior e bem melhor do que eu esperava, né? Entender corpo humano, todas essas coisas. Enfim, aí me formei em educação física, depois fui pra Escola Brasileira de Ensino e Pós-Graduar, pra Unicamp, né? Onde eu estou vinculado ainda hoje ao grupo de treinamento esportivo do professor Borim, lá na Unicamp. Sou membro de lá. Me projetei profissionalmente na educação física, primeiramente mais no campo de operacional mesmo prático, né? Com aulas em academia de ginástica, natação, musculação, dança de salão, algumas lutas, como eu falei, né? Sou mestre de kickbox, de kung fu, referência no boxe também. Trabalhei bastante com isso, com musculação, com avaliação física. Trabalhei em hotel, escola, trabalhei na prefeitura aqui 2 anos como professor no Santa Marina, na época era Santa Marina Hotel lá na Zona Norte. Enfim, depois nesse período também fui buscando cada vez mais a minha formação, a especialização, o mundo acadêmico. Sou professor docente, né, na graduação, na pós-graduação. Me projetei a partir de 2004, eu decidi que a minha carreira profissional ia montar um plano de carreira e aí ajustei toda a minha vida para me consolidar no boxe. E aí, 2004 para cá, né? E aí eu já preciso ressaltar que graças também à parceria constante da prefeitura, né? O trabalho nosso hoje é uma referência nacional, né? E eu acabei me projetando, graças aos resultados, ao trabalho, né, nacionalmente como uma referência não só na educação física, mas no boxe também, né? E isso é muito bacana. Você tem algumas referências, participações nacionais de algumas entidades importantes aí, não tem? Confederação Arábica, isso, eu faço parte eu sou membro, né, da Academia Brasileira de Treinadores, que é um braço do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Eu estive também como treinador da Seleção Olímpica, né, de 2005 até 2010. Eu estou vinculado ao programa de pós-graduação da Unicamp, no laboratório, né, de treinamento esportivo do professor Borim. Sou membro do Parton Sorocaba e também sou delegado, né, profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física. Então, dentro do CREF São Paulo, né,
a gente ajuda e pensa essas questões das lutas e do esporte, né. Então tem grupos de estudos, né, que a gente se reúne ali mensalmente para tentar pensar propostas para levar até o legislativo, né, porque o conselho regional ele não o poder dele é de fiscalização, né, é uma autarquia, né, eh, provida por lei, pela legalização da profissão, né, e aí a função do CREF é proteger a sociedade. Então, a única forma que tem é de pensarmos, e aí leva projeto, né, para a Assembleia Legislativa, para o Senado, para poder fazer isso. Então, eu faço parte disso também, além de ajudar, né, com cursos, com palestras, né, para a formação dos profissionais da NIT. Outra, antes da gente entrar na parte social, do trabalho, da relação com a pintura, eu conversava um pouco antes com o professor, e a gente sabe que ele agora né, tem essa questão de ser uma referência, que é visitado, a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre isso, como o Sorocaba é um exemplo nacional, podemos falar isso tranquilamente, a respeito da modalidade do boxe. O professor tem uma relação imensa também com a educação física, mas eu gostaria, professor, de saber a cronologia de alguns nomes importantes que ajudaram a levantar a bola, né? E o nome do boxe sorocabano antes e depois com a sua chegada também. Sim. Esse aí esse é mais tranquilo. Eu não vou saber exatamente a data, tá? Não, sem problema. Você fala as datas, os períodos, mas o que a gente tem conhecimento é que a primeira pessoa que teve assim um certo destaque com o boxe em Sorocaba foi o seu Júlio Alcalay, né? Ele é uruguaio que veio morar em Sorocaba. Ele foi lutador de boxe, né? Não sei dizer qual o nível que ele atingiu, entendeu? Mas ele foi. E aí ele chegou em Sorocaba aqui. Eu tenho quase certeza que foi ali na década de 70, tá bom? 60, 70 ali. Na época, o Salomão Pavlovski, né, gostava muito de esporte, né? Inclusive ele promoveu algumas lutas de boxe aqui. Ele trouxe na década de 60, acho que foi 69. Eu tenho um quadro em casa lá com a foto do Salomão Pavlovski e o Rock Marciano. Aham. Ele trouxe o Rock Marciano aqui, o Baguila veio pra cá, enfim. E aí nessa época o seu Júlio Alcalay, com a ajuda do Salomão, né, Pavlovski acabou aqui na Facens mesmo, tinha um espaço ali com o ringue, ele que dava aula de boxe, né? Mas ele fez esse trabalho, mas assim, não teve uma expressão em termos de resultado, né? Então assim, tinha aula lá como se fosse mais uma academia, mas foi o primeiro a trabalhar. E é lógico que o que ele fez aqui foi, vamos dizer assim, a plantar sementinhas, então foi do trabalho dele, algumas pessoas começaram a praticar boxe, gostar, competir, foi. Aí depois da fase, né, do seu Júlio Alcalay, veio o Lucas França, e daí foi quando eu conheci o boxe, que até então eu era do Kung Fu e do Kickbox e do Vale Tudo, né, que eu treinava, lutava Vale Tudo também, na época de 96. Não é que o Vale Tudo era Vale Tudo mesmo, né? Tinha regra, Ai, era quase tudo, vale tudo. Inclusive as categorias de peso eram diferentes, né? não, nessa não, em 96 não tinha nem peso. Então, isso, que eu me lembro de ter lutadores assim, de tamanhos diferentes mesmo, assim, peso. Em 96 o UFC era Vale Tudo mesmo, né? Então, Vale Tudo, você tinha lá, fazia as lutas tudo num dia só. A desobediência dos Greats, né? A gente não tinha tempo, não tinha nada. Pode categoria de beleza, não tinha nada. Era no mesmo dia mesmo. Aí depois a televisão foi necessitando, aí para virar um bom negócio ter dinheiro, e aí assim, eles têm que ir ajustando aqui, porque ninguém quer ver sangue demais, enfim. Aí o Lucas França teve ali, que foi de 96 até mais ou menos 2000, né? Foi o período que eu, o Juliano, né, o Juliano Ramos, o Jefferson Polano, né, o Fábio Maldonado, o amigão, entendeu? Que depois acabou migrando pro UFC e teve né, uma carreira bacana lá no UFC também, com o Caipira de Aço, enfim. Então nós quatro ali acabamos nos encontrando, né? O Lucas França acabou tendo essa oportunidade de liderar a gente, né? E aí o boxe ali em Sorocaba voltou a ter uma representação de novo, né? O Juliano chegou até ser da seleção, depois ele foi para os Estados Unidos, né, lutador, mas ele já não tinha vínculo mais com o Sorocaba, que ele foi para São Caetano, né? E o amigão fez a mesma coisa, veio para São Caetano e depois ficou por lá. E aí o boxe acabou sumindo de novo. Nesse período eu fui para fora, o moral continuei morando aqui sempre, mas aí me dediquei por algumas frustrações, né, em relação ao próprio boxe. Eu acabei indo para educação física, onde eu acabei me projetando bastante profissionalmente, arrumei a minha vida financeiramente, né? E estava trabalhando bem em São Paulo e Campinas, né? Em rede, academia, enfim. Só que aí eu tava bem financeiramente, mas me sentindo meio mal. Tinha um vaziozinho ali que precisava ser preenchido. Às vezes era um vazio, não era falta de Deus, né, cara?
Eu falando com Deus, eu falo, puta. Aí, fala, ó, volta a mexer com o que se faz bem. Porque eu aprendi com a minha avó, né, cara, assim, tipo, eu me sinto muito bem fazendo bem pras pessoas, então, perfeito. Então, assim, você fala assim, puta, olha, tem 1 milhão aqui, beleza? Pro resto da vida você vai ganhar 1 milhão por hora, entendeu? Beleza. Mas se o negócio for mexer com máquina, essas coisas, cara, eu vou fazer, mas já é a hora que isso não vai fazer sentido na minha vida. E onde se enquadra a pergunta do Dani, né? Exatamente, exatamente. Ó, você que está nos acompanhando aí, você já viu, a gente está aqui com o Vladimir Godoy, professor, técnico, você viu que aí vem pedrada aí, né, pela experiência dele, aquilo que ele já falou aqui. E aliás, Bruno, você viu que ele luta, você viu várias Já dá várias, não, Isso deu a errar na pergunta, porque pode dar bem pra nós aqui. não, pelo amor de Deus, Nossa, Serginho, meu. o Marcel ali, que é o homem que comanda as coisas aqui, não sei se ele não vai poder socorrer a gente, não, mas Vai dar, mas que isso, tu sai da paz. diante disso, professor, a gente viu aqui, o senhor comentou algo aí a respeito de estar cumprindo, né, também um propósito, de fazer algo e não somente por fazer, né? Tem um projeto, não é isso? O nome se chama Luz para o Futuro. Conta um pouco para nós desse projeto e quais as figuras ou pessoas que se desenvolveram ali, aquilo que o projeto tem trazido de benefício para essa população. Cara, bacana. Então, assim, essa pergunta, ela encaixa com o que a gente acabou de falar. Então, a gente teve ali seu Júlio, o Lucas, aí depois eu retomei em 2004 o trabalho, e aí o trabalho cresceu de uma forma que eu praticamente não esperava, né? Só que quando eu vim pra cá, o Danilo, Bruno, em 2004, lá em fevereiro de 2004, quando ele me propôs, falou assim, putz, eu vou doar um pouco do meu tempo, entendeu? Já tava ganhando bem, então assim, puta, eu posso doar hoje e vou lá doar meu tempo. Trabalhos voluntários do mexer com boxe. A minha meta ali era só voltar a fazer o Sorocaba, né? Vou fazer parte do cenário nacional. Falando assim, ó, tem uma equipe lá, tem um trabalho no Sorocaba lá, belezinha, né? Isso foi no segundo ano, eu já estava na seleção brasileira, convocado para ter como treinador da seleção brasileira. A gente começou a crescer o trabalho, enfim. E quando eu vim para cá, para Sorocaba, em 2004, eu me aproximei só para me sentir bem, só fazer isso. Eu sei que para me sentir bem eu preciso estar ajudando as pessoas, fazendo bem. E do esporte, das lutas, o boxe era mais tranquilo. E aí já planejei, putz, mas pro boxe crescer, para eu poder realmente mudar a vida das pessoas, dar oportunidade, não basta só dar aula. Só dar aula, tipo, o cara tem isso na escola, tem em muito lugar, né? Aí você dá o gostinho pra pessoa de aula, e o professor, agora você se vira com a realizar teu sonho, não é legal. Então, você não teve aula, vamos trabalhar com docs, e assim, putz, se o garoto chegar aqui, né, primeiro eu vou dar aula de graça, beleza? Vamos trabalhar só a saúde e a educação. Se destacar, qual que é o próximo passo? Então, é começar a iniciação, depois a competição. Então, a gente tem na Liga, desde 2004, alguns braços. Nós temos a equipe de competição, nós temos os cursos de capacitação e formação profissional. Então, hoje, Sorocaba, vocês podem falar, e a gente não está lutando. É para aquela câmera que eu olho, né? Exato, pode falar. Sorocaba é a principal cidade de boxe do país. Olha que bacana. Caramba, hein? Tá muito legal. Não tem a prática esportiva, a massificação da prática esportiva está na cidade de São Paulo, lá na capital. Porque lá tem muita gente, entendeu? Mas quem forma, quem ensina ou quem fez isso nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, fomos nós aqui em Sorocaba. Através dos cursos de formação e capacitação, né? Então, isso já estava previsto, porque para eu poder ganhar dinheiro com o boxe, eu não sou tão bonzinho assim, entendeu? Eu sabia assim, puta, para estruturar, eu falei assim, cara, o boxe no Brasil é um esporte marginalizado. Não tem público, as pessoas têm medo, então eu precisava fazer esse trabalho aí de base, né? E quando falando de base, eu falo, junto à sociedade e outras pessoas, para que a gente tenha a construção. Então, se não tivesse pessoas qualificadas, o boxe não ia entrar dentro das escolas em lugar nenhum. Então, lá atrás já tinha essa visão. Entende? Aceitar o projeto social foi uma coisa complicada pra caramba. Imagina. Eu levei 9 meses para conseguir a primeira escola que me permitisse, porque na época a gente estava treinando na antiga DPM, no clube da DPM, que na época o Major Soquete, né, ele era diretor do clube, aí a gente conversou, ele permitiu, em forma de permuta, que eu pudesse usar lá, os alunos pagavam uma mensalidade, e aí dava uma parte para ele, a outra eu fazia a manutenção do espaço, né. E a gente começou a trabalhar. Então, cada um desses programas fazem com que estrutura, né, a liga para que a gente possa ter esse sucesso tão longo e consolidado, entendeu? Hoje, Sorocaba é a principal cidade, entendeu? Para você pensar em no boxe. Não é só pelos atletas que a gente tem, não é só pela equipe que a gente tem. É pelo projeto social, mas é pelos cursos, pelas vivências que a gente tem. Além olhando assim, de forma individual, né? Realmente o indivíduo que
de uma criança, um adolescente, ou até mesmo já um jovem mais, né, avançado ali, que vai procurar a prática da modalidade do boxe. Quais são os benefícios? Que aí a gente pode falar, né, dos benefícios físicos, né, com toda a propriedade, já que vocês têm, né, a formação e a referência da educação física, mas os benefícios emocionais, sociais, qual esse combo de benefícios que um praticante de boxe tem, até para desconstruir qualquer tipo de preconceito que alguém possa vir a ter? Cara, assim, ó, o boxe não vai fugir do que a gente ouve de todas as outras modalidades. Então, como profissional de educação física, o sedentarismo é ruim. Então, qualquer movimentação é bacana. O boxe vai trazer os benefícios do controle de peso, da mudança corporal, entendeu? O combate ao estresse, à ansiedade. Então, todos esses benefícios que geralmente as demais modalidades esportivas, ou até mesmo a ginástica, sem o chaféu, traz, vai ser benefício. Agora, quando você fala, e aí é uma vantagem do esporte, que nem, por exemplo, musculação é um ambiente para criança? Não, não é um ambiente para criança, nem com adolescente. Entendeu? E o mais importante é isso que criança precisa, construir músculo nesse momento? Também não é. Primeiro porque não tem hormônio. Então, assim, até antes dos 15, né, eu, particularmente, como profissional de educação física, eu contraindico, entendeu? Criança em passar de musculação, entendeu? Pode treinar força, mas não com esse método. Porque as máquinas são coladas. E o boxe propicia isso, entendeu? Agora, de todos os benefícios psíquicos, sociais e motores, que nem, por exemplo, para quem um pai, uma mãe, um tio que tá vendo aí, puta, levar a criança a praticar esporte é ótimo, entendeu? Principalmente naquelas fases iniciais da vida, onde ela tá precisando ter estímulo cognitivo, porque precisa melhorar a coordenação motora. E aí, a prática do boxe, ela vai ser, como pode dizer assim, ela vai ser um plus a mais, por quê? Porque diferente do que as pessoas possam imaginar, já tipo, o boxe é fechar a mão e dar soco na cara do outro. Não, não é. A última coisa que você vai pensar nessa formação de um atleta de alto nível é assim, vamos aprender agora a dar porrada no... Entendeu? Por quê? Porque antes de você ter condição de ficar de frente com uma outra pessoa preparada equilibrada com você, entendeu? Para você poder lutar, não é brigar, lutar e não se machucar, você precisa se preparar para isso. E aí você precisa se preparar fisicamente, ou seja, você precisa melhorar teu fôlego, você precisa melhorar tua flexibilidade, você precisa melhorar tua força, entendeu? Você precisa melhorar essas capacidades que vão te propiciar desempenho. Alguns movimentos do boxe, professor, que a gente vê que nem você falou, todas as modalidades elas trazem algum tipo de benefício e alguns deles meio que padrão para pessoa. Sim, mas o boxe, por exemplo, eu vejo alguns movimentos que exercem uma capacidade de coordenação motora que exige bastante, o equilíbrio, né, a questão de você pular corda, ele fica até bonito de ver os movimentos que são feitos assim em relação, é uma arte, né? Então, mas isso, cara, isso, assim, a coordenação, porque quando a gente, é que assim, eu entendo que para vocês é um pouco mais difícil, mas porque as habilidades motoras básicas, elas são iguais. Então, equilíbrio, ela é necessária para qualquer modalidade, pra gente viver, entendeu? A gente tá sentado agora aqui, entendeu? Quando você vê um reflexo de alguém se Então, mas aí que você tá falando, por exemplo, se a gente pegar, veja a beleza da ginástica, por exemplo, tá? Então, cada modalidade vai desenvolver a sua coordenação motora. O que é característico da modalidade do boxe? Quando você fala, que você falou de pular corda. Cara, pular corda é uma habilidade bacana, entende? Não? Mas é uma habilidade como a corrida, entende? Agora, qual que é o diferencial? O que a corda agrega valor que a corrida, a natação não agrega? É na questão da inteligência espacial, por exemplo, né? Porque quando você está pulando corda, esse é um exercício que parece bobo, mas quando você está pulando corda, você não está fazendo só pliometria saltando, então você está fortalecendo as pernas. O coração tá batendo, então você tá fortalecendo o fôlego, melhorando o fôlego. Então eu pulo corda, eu fortaleço o membro inferior, o abdômen, bumbum e coxa, a minha perna, então ao mesmo tempo tô fortalecendo o coração e melhorando o meu fôlego. Então eu fico forte das pernas e o fôlego aumenta. Só que o meu cérebro, ele tem que estar toda hora ali calculando o quê? A velocidade que eu boto na corda, a força que eu salto aqui. Então o meu cérebro vai trabalhando uma inteligência que a gente chama, que é a inteligência espacial. E por que a corda trabalha muito no boxe? Porque a hora que eu vou lutar contigo, a hora que eu vou lutar com o Danilo, eu tenho que calcular a velocidade do seu movimento, a distância que você está de mim, entendeu? Então, a corda ajuda nisso, essa inteligência espacial, entende? Ao mesmo tempo que a gente pode utilizar a corda como estímulo para melhorar o ritmo, entendeu? Porque o ritmo todo mundo tem, você entende? Mas assim, como que eu doso o ritmo? Como é que eu entendo que o ritmo tá diferente? Aí eu falei para vocês, eu dou aula de dança de salão, entendeu? E alguns pessoas falam, o que tem a ver com a luta? Puta, tem tudo a ver. Porque se eu for dançar com o Danilo, né? Sem nenhuma qualidade, mas se a gente for dançar, eu não tenho que superar ele. Eu tenho que entender o ritmo dele e aí a gente tem que entrar em harmonia. Se eu for lutar com o Danilo, eu também tenho que entender o ritmo dele, mas eu tenho que entender o ritmo dele para superar.
Porque se ele tá mais rápido do que eu, e eu não consigo ser mais rápido do que ele, eu vou ter que criar uma estratégia, né? E aí vem a segunda e talvez a mais importante habilidade, entendeu? Ou benefício que o boxe faz, tá? É desenvolver a inteligência, entendeu? Porque um boxeador que é burro, ele vira um touro na mão do toureiro. Entende, não? Sim, exato. A gente imagina o seguinte, o touro e o toureiro, cara, quem que é mais forte? O touro, né? Sim, tudo. Pô, já viu algum toureiro peitar o touro? Não vai. Sim. Só que quem que é mais inteligente? Aí é o toureiro, né? Toreiro. Entende? Então, assim, aí não é questão de força física, é de intelecto. Pra lutar é a mesma coisa. Então, engana-se o pai, ou quem tá acompanhando a gente aí, que quem luta é ignorante, é violento, é briguento. Não, porque já foi uma época que a gente tinha lá os dead boys, dessas outras coisas. Então, mas hoje, se você procurar, e aí o conselho que eu posso dar, se vocês me permitem, é que o profissional, o pai, a mãe, o tio, ou até mesmo a pessoa esteja procurando uma academia de luta, e de preferência o boxe, por favor, mas se for procurar luta, procure investigar quem que é o professor, quem que é o mestre, o histórico dele, porque a luta e o esporte não é nem bom nem ruim. É quem ensina que vai tornar aquela ferramenta ruim, entende? Não? Então, se eu sou um cara briguento, eu vou ensinar briga pra você, não ensinar luta. Perfeito, entende? Agora, para uma criança, por exemplo, a criança que vai praticar, ela vai ter todos os outros benefícios lá para controlar peso, obesidade infantil, TDAH, todas essas coisas. Vai ajudar tudo, porque já está considerado na literatura. Só que numa aula bem feita de boxe, como é o nosso projeto social, por exemplo, a gente não trabalha a luta com a criança. A gente usa a luta como uma ferramenta de desenvolvimento físico e mental, entendeu? Que bacana. Por quê? Porque na hora de você tomar, por exemplo, vou dar só um exemplo prático aqui assim, ó. Levanta os braços pra vocês, faz favor. Quem tá tomando pode fazer isso, né? Um exercício bem simples. Eu vou falar aqui assim, ó. Quando eu falar você faz o soco com a mão esquerda, tudo bem? Quando eu falar 2, você faz o soco com a mão direita, tudo bem? Esquerda, mão esquerda, 1. Só fazer aqui. Número 2, aqui, tudo bem? Olha lá, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1. Isso. Percebe? Mas você percebe? Eu tô falando exemplo assim. Mas, ó, quer ver? Ó, vou apresentar mais isso ainda aqui assim, ó. Só pra você ver. Então, pra frente é 1 e 2, certo? Então, 1 com a esquerda, 2 com a direita, certo? Agora aqui, ó. 3 pra cima pra esquerda, esquerda. E 4 pra cima com a direita, tudo vendo? Como se fosse o gancho, entendeu? Então lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O pessoal em casa faz junto com a gente aí, vai. 1, 2, 3, 4. Faço em casa com a gente aí. 1, 2, 1, 4, 2, 3. Não. Percebe? Isso. Colega, mas subiu aí? Não, olha só. O senhor falou uma coisa aí, quando o primeiro, você viu que, né, eu já errei tudo. Aí depois ele falou, ó, tal, enfim, né, pense antes de você fazer exatamente, colocar aqui, né, a cognição para trabalhar junto. Aí eu fui pensando, enfim, até que não me atrapalhei na segunda. Então, e aí, nesse sentido, o boxe vai ter muitos benefícios na parte física. Como eu falei, vai melhorar a força, vai melhorar a flexibilidade, vai ajudar você a melhorar o fôlego, vai ajudar você na composição corporal, a definição, entendeu? E a ganhar massa muscular e a perder massa gorda, isso vai ser. Mas, além desses benefícios, você tem a questão mental, da saúde mental, que também agora é muito importante de trabalhar, se faz, e essa questão da cognição. E, por último, não menos importante, cara, vocês já repararam que toda luta tem isso aqui? Ah, sim. Chega na academia, o que significa esse aqui? Cara, esse é um símbolo, é igual, né, no Kung Fu, quando você, no Japão, quando você faz uma referência, no Karatê, no Kung Fu, quando você faz um cumprimento. Então, esse símbolo, quem não é das artes marciais, quem não é das lutas, às vezes não consegue entender. E às vezes a gente tem aluno que pratica e não sabe a simbologia, né, desse cumprimento. Porque, cara, essa é a forma mais simples e mais banal que a gente tem de ensinar o respeito para o aluno. A tal da disciplina que todo mundo procura, né? A disciplina não tem a ver com respeito, tá? Então, assim, cara, o respeito por quê? Porque eu não vou conseguir melhorar o meu boxe se você não prestar o teu corpo para eu poder treinar e tudo, né? Se você não treinar comigo, eu fico limitado. Então, quando a gente vai fazer um exercício em dupla, eu falo assim, ó, por favor, Bruno, treina comigo aqui. Bruno, obrigado por ter me permitido crescer. Entendeu? Esse toquinho é um negócio simples que já está intrínseco. Exato. Mas que é por isso que quando você pega quem vem de uma escola boa das lutas, cara, o cara é passivo, é muito calmo, entendeu? E evita brigar, entendeu? Porque sabe que
a violência não vai levar a lugar nenhum, então não Sim, e se eu lutar perdido, é porque a gente tá trabalhando dentro do ninho, não por fora, entende? exato. Entende? E se eu tô na academia, eu também, cara, porque eu preciso de você. A competição é individual, entendeu? Sim, Mas o desenvolvimento, nunca. Você nunca vai chegar a lugar nenhum sozinho. Você pode ser arrogante e achar que, tipo, não, eu consegui. Mentira, cara. Em algum momento da tua vida, você teve alguém que deu uma força aqui, outro que ajudou ali, sabe? Ter sido breve, mas você precisou das pessoas, entende? Tá vendo? Pra você que acha que o boxe é absolutamente individual, é nada. Entrou na trajetória pra desenvolver. Cara, eu posso contar um segredo, contar uma coisa aqui. O Abre foi medalhista olímpico, certo? Vocês lembram que na época do Tóquio, tá, a gente tava na pandemia. Todos os atletas têm que voltar para suas cidades. Quem treinou o Aber e manteve, ele preparou, e é que assim, eu tomo a liberdade de falar assim, ó, ajudou o Aber na conquista daquela medalha, foi o Luiz que estava aqui em Sorocaba, porque naquela época a gente pediu autorização para tudo que precisava lá. Eu, o Aber e o Luiz, a gente ia diariamente lá na Academia Gimper, no Jardim Silos. Porta fechada, só nós três, todos aqueles equipamentos que tinha lá na época, tinha que ser usado, as coisas, e treinava. E quem trocava porrada com o Luiz lá? Era o Aber. Então, assim, porque se ele ficar só batendo saco no corda e correndo, nunca vamos desenvolver exatamente. Então, isso é importante entender, né? que bacana, professor. Um prazer demais ter você com a gente aqui. Estamos aprendendo bastante. Imagino você que está nos assistindo aí, como o Bruno falou, muitos talvez preconceitos sendo desconstruídos aqui e quem sabe aí gerando alguns apaixonados pelo boxe, né? Verdade. Se você chegou até aqui com a gente e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí, compartilha pra gente levar cada vez mais informações aí para mais pessoas, tá certo? Professor, queria te fazer uma pergunta a respeito do boxe, a respeito da evolução do boxe no Brasil, aqui na cidade de Sorocaba também. O que o senhor já tem uma trajetória nesse esporte, né? O senhor nos diz a respeito e tem visto na evolução do boxe no Brasil. Cara, o boxe no mundo, ele mudou bastante nos últimos anos, né? A regra mudou. A gente teve recentemente, né, essa briga do Comitê Olímpico Internacional com a própria Federação Internacional, que era a AIBA antes e agora é a World Box, né? Então, assim, a gente passou por essas mudanças. Eu acredito que essas mudanças foram para melhor. Acredito mesmo. Nesse lastro, a gente vê que o boxe brasileiro, nos últimos 4 ciclos olímpicos, né, teve muito sucesso. Então, já são 4 ciclos olímpicos que a gente vai para as Olimpíadas e medalha. E isso é muito positivo para o boxe brasileiro. Primeiro porque se você me der a liberdade, sim, esporte não existe sem ídolo, entendeu? A competição garante o esporte, mas o esporte para crescer e desenvolver, é lógico que estou falando da parte de ciência, tecnologia, tudo, mas assim, as pessoas só vão praticar se vê um modelo, entendeu? A gente precisa de um mestre, sabe, um mestre modelo, assim, tipo, então precisa. Então, assim, pode ver o tênis, quando tinha o Guga, puta, quadra, não, aí parou, é mais difícil. Então, o ídolo tem, você tinha o Popó, o Mike Tyson, então, voltando com os ganhadores agora, os projetos estão lutando, entendeu? Então, assim, mas o boxe cresceu bastante. E cresceu bastante porque eu acredito muito, né, que para nós no Brasil, principalmente, é, o investimento do Comitê Olímpico Brasileiro na Confederação Brasileira, né, foi significativo, né, para essa mudança da chave, entende, né? Um investimento maior para poder qualificar mais os atletas, os treinadores, mais viagem, mais oportunidade. Então, isso deu mais know-how os atletas para lá. Aí, com as medalhas, com os resultados, é natural que quem trabalha com o projeto acaba tendo mais menino e menina interessado, fala aqui. Então, você acaba massificando a prática esportiva, né? E aí, da quantidade, você consegue tirar qualidade. Então, no Brasil, a gente tem muito isso, né? Em Sorocaba, a gente começou esse trabalho lá atrás, e aí, como a gente estava falando, né, que eu acabei nem divagando, eu nem falei, mas o Boxe para o Futuro é um projeto social, não é uma escolinha de boxe. Então, os meninos e meninas, né, crianças e adolescentes que vão até os nossos centros esportivos aqui em Sorocaba fazer aula gratuitamente lá com os nossos instrutores, eles não vão lá para competir. Eles vão lá, como a gente acabou de falar, para praticar o boxe, para melhorar o estado físico, entendeu? Para melhorar a saúde mental, entendeu? Para ficar um pouquinho mais inteligente, porque sim, quem pratica esporte, né, a ciência comprova que é mais inteligente do que é sedentário, uma criança parada não. Então, vai com esses benefícios. E aí, naturalmente, o que acontece? Se a gente tem esse programa, né, que você vai lá para academia, você vai lá no SESI com a gente, só fazer aula para condicionamento físico. Depois de um tempo, se você fala assim, puta, mas eu tenho expertise para poder lutar e gostaria disso. Aí você vai pro segundo projeto nosso, que é o Titãs do Isobox, que é daí onde a gente pega aquelas pessoas que têm a vontade de competir,
mas que não tem nível para estar comigo lá na equipe competitiva, porque aí vai ser ruim para a pessoa, porque eu posso queimar, te desmotivar, entendeu? Entende? Só que também no projeto já passou a sua vez, entendeu? Então você vem aqui para iniciação, entendeu? Aí a gente muda um pouquinho de figura, né? A exigência física, técnica e principalmente da disciplina é a maior, é aumentada em relação ao projeto. Então no boxe social a gente tá falando de cidadania, certo? No Titãs nós estamos falando de iniciação esportiva, entendeu? Entende? E aí na equipe competitiva aí a gente tá falando de alto rendimento. Assim, aí vai crescendo a pirâmide, entende? Isso é muito bom porque às vezes eu volto um pouquinho atrás daquilo que o senhor falou de repente, o lugar da escola é quem ensina, né, na verdade, que vai formar na cabeça daquela pessoa, ela ser uma pessoa, um cidadão de bem ou, de repente, usar aquilo como uma ferramenta para o mal, né. E aí, de repente, nessa mesma, situação que o senhor está citando, o cara deseja, ele entrou num projeto social ali, e o professor, o treinador, ele não tem essa noção, você quer competir e tal, então vamos, já coloca a pessoa direto lá na competição, imagina a frustração, sem contar até mesmo fisicamente e outras coisas. É uma das seleções do boxe, né? Quando eu comecei a praticar boxe aqui em Sorocaba, sentava na academia, no segundo dia você tá trocando porrada com alguém, né? Aí você aprende, ó, jab direto, beijo cruzado, agora vamos falar. E assim, se você tomasse o colar, machucasse e voltasse no dia, você presta o boxe, senão você não presta, então olha aí. E isso é uma coisa que aí, assim, eu tenho que puxar a brasa pra minha sardinha, entendeu? Com o nosso trabalho nesses 20 anos aqui, com essa formação, qualificação, né, trazendo a luz da ciência para nossa modalidade, entendeu? A gente conseguiu mudar bastante, formar muitos profissionais. Então hoje, Sorocaba hoje não é só um centro, entendeu? Nacional, porque o Vladimir está trabalhando aqui, mas a quantidade de profissionais que nós formamos nesse período de 20 anos, de ex-alunos do projeto social que foram fazer faculdade de educação física, que aprenderam a trabalhar com a gente aqui como profissional de educação física, como treinador, hoje você tem muitos alunos, muitos ex-alunos nossos que estão com equipes de boxe na cidade, que estão com trabalho particular, como personal trainer, com estudo próprio de boxe. Então, a cidade de Sorocaba expandiu tanto. Para você ter uma noção, quem veio morar para cá, o Esquiva Falcão, não veio morar para cá, por quê? Porque o Sorocaba cresceu tanto que ele vai dizer, puta, é para lá, entende? Como eu falei para vocês, a gente tá falando em off, o meu calcanhar de Aquiles nesse sentido é de eu não ter a expertise e nem condição no momento, né, financeira, para ter algum braço para cuidar dessa parte da comunicação, do marketing, porque a gente tem potencial para ir muito mais longe, mais alto, mais até. O trabalho é muito bom, entendeu? Mas não é tão divulgado, entendeu? Como em Val. A gente tem um atleta medalhista olímpico. A gente tem outro atleta que está no ciclo olímpico agora, que é o Luiz, entendeu? Tem mais um potencial. Tem uma geração de meninos e meninas aqui que tá vendo o projeto que também é fenomenal. É sensacional. Entende? É legal. Então, assim, essa evolução, do boxe, ela é bem positiva. E se vocês me permitem falar, cara, eu acho que o que é notório de falar é que, assim, nós estamos falando de uma modalidade que no Brasil, entendeu? Ela é marginalizada, entendeu? O boxe brasileiro, ele é um esporte que tá à margem da sociedade. Eu não tô dizendo que é de bandido. Não é isso, pelo amor de Deus, não vou entender mal, não tô falando que. Tô dizendo que, tipo, por exemplo, né? Como a gente estava conversando aqui. No Brasil, o esporte, para ele crescer, para ele existir, ele tem que estar dentro dos clubes. Porque a célula máter no Brasil é clube. Né? No entanto que você tem o Comitê Olímpico Brasileiro e você tem o Comitê Brasileiro de Clubes, né? Que você vai buscar lá no projeto geral do esporte, né? É o CBC, junto com os clubes brasileiros que desenvolvem o esporte, e o Comitê Olímpico que faz o Brasil representar nas Olimpíadas, né? Então, junto com as confederações. E o Brasil, o boxe no Brasil tá fora dos clubes. É a única modalidade que tá fora dos clubes, né? Que não vive nos clubes. O boxe no Brasil cresce por quê? Cresce com pessoas abnegadas que montam projetos sociais, como foi o Vladimir, como é o Gibi, como é o Tony. Então, assim, são projetos sociais que acabam levando, destaca o atleta e ele vai para a seleção, né? Certo. As outras modalidades, você pega a ginástica. Se a ginástica a gente tá falando da Rebeca e tudo mais, se tiver fora dos clubes, acaba a ginástica no Brasil. O atletismo, a natação, entende? Basquete, vôlei, tira os grandes clubes, acaba. Sim. Desculpa, Bruno, só começar. O boxe, mesmo estando fora, estando à margem, não fazendo parte desse ciclo, tendo essa infraestrutura dos clubes, uma estrutura maior junto às prefeituras, cara, a gente ainda é a modalidade que vem medalhando, é a principal modalidade do time Brasil, entendeu? Eu tava comentando isso, imagina a hora que, né, a gente do boxe começar a entender, se articular, e aí os presidentes e tudo mais, começar a se aproximar e falar assim, não, a gente precisa estar dentro dos clubes, vamos aí.
cara, a gente se torna a maior potência do boxe mundial. Mundial, né, Brasil? O nosso projeto social, ele é modelo nacional, né? E já recebeu visitas em alguns outros municípios, professor? Cara, a gente tem muitos colegas, né, lógico, dentro do boxe, que vem pra cá pra aprender com a gente, não só nos nossos cursos, mas alguns colegas pedem pra mim fazer estágio. Não só estágio acompanhar o treinamento semanal da nossa equipe de competição, mas também, às vezes, tem aquele profissional que ele não quer trabalhar com alto rendimento, ele só quer trabalhar pro social. Aí acaba vindo pra cá, a gente acaba organizando para que ele possa, né, dentro da logística dele e em algum dos lucros que a gente tem. Porque hoje, graças a Deus, né, dessa parceria vencedora que a gente tem com a prefeitura, né, de Sorocaba, hoje a gente está com 7 lutas em Sorocaba. E representante de quais cidades vieram visitar já a gente aqui? Cara, a gente já teve, não só de cidade, mas do estado, né? A gente já teve pessoal do Rio de Janeiro, a gente já teve pessoal de Santa Catarina, Floripa ali, já teve pessoal de Londrina, pessoal de Salvador, tem o pessoal do Acre, de Rondônia, daqui do estado de São Paulo, nós já temos uma galera, hein? Nós já teve pessoal que já veio fazer curso com a gente aqui, eu não lembro o ano direito, mas eu tenho lá em casa uma história. É bacana saber que esse modelo, ele chega de alguma maneira até esses locais, A internet e aí o pessoal vem conhecer de perto. A gente já teve pessoal do Chile, da Argentina e do Uruguai que veio fazer curso com a gente aqui. Do projeto social também, a gente já teve o pessoal de Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, enfim, aí cidades menores por perto, São José dos Campos, Santos, São Vicente, enfim. É o que eu tô falando para vocês, a gente tem, e essa estrutura, a nossa capacidade é porque eu transito não só na prática, né, eu tô ali com os atletas, na formação, mas também tô no meio acadêmico, entendeu? É uma coisa muito que eu nunca quis abrir mão disso, né? Você fala só, eu quero buscar informação científica, mas eu quero que essa ciência tenha sentido e significado para a prática, né? Então, eu tenho que fazer esse trabalho. Imagino que você que está nos assistindo aí, não imaginava que Sorocaba era essa potência aí no Vox, né? Referência não só aqui na região, mas também no estado, né? Então, antes de irmos aqui para os nossos finalmente, professor, eu gostaria até, o senhor já deu uma pincelada agora na sua última fala aí, sobre um profissional de educação física. Fala para nós aí, além do boxe, quais são as outras modalidades, enfim, quais são os outros esportes que o senhor também toca, ensina, enfim, fala um pouco para nós aí. Cara, assim, na área da educação física, né? Isso eu levo para os meninos, tá? Então a gente pega na formação, que nem, por exemplo, a gente trabalhando no LPO com eles, né? Não só com os atletas, mas com a formação de base, porque é uma das coisas que o Bruno comentou lá no início, né? Quanto mais repertório motor a criança tiver na nossa forma na base ali, entendeu? Mais identificação com a prática esportiva e com a vivência, né? Para ele não se tornar um adulto sedentário, melhor. E aí, se nesse aspecto você, puta, eu quero ser atleta, ele tá bem preparado ali para a gente poder especificar ele. Então a gente trabalha. Mas na faculdade, por exemplo, atualmente eu tô eu ministro disciplinas de natação. Então eu tenho expertise com natação, com atletismo, com basquete, com as outras, como eu falei, o LPO, né, na musculação. Então eu acabo pegando essa minha experiência, né, como ex-praticante, né, e atualizo como profissional de educação física, né? Então a gente usa bastante isso. Que bom, bacana. Isso aí, Bruno. Acho que nós estamos caminhando para o nosso finalmente nesse momento. Tem uma pergunta mais para acrescentar? Se a gente fosse falar, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas a respeito assim de como é que é feita essa classificação para que um atleta chegue até uma Olimpíada. Se for algo assim que dê para os nossos telespectadores entender, por exemplo, né? A gente tem as confederações e tal, o que é feito no treinamento, tranquilo. Isso é rápido assim, na verdade assim, o caminho, né, a jornada olímpica, o Abner, ele estava no CBC com a gente, ele falou sobre a jornada da vida de olímpica. Então, a primeira coisa, primeiro você precisa começar a aprender, tá? Então você aprende. Aí vamos supor, você passou lá pela iniciação, começou a competir. O primeiro estágio é o estágio mais regional, né? Então você começa a competir ali em fase regional, estadual. Aí você vai ter que ir pro brasileiro. Entendeu? No Brasil você tem que fazer parte da seleção olímpica, né? Então, e aí a seleção olímpica é uma equipe permanente. Você estando na seleção olímpica, né, fazendo parte Conhecido para fazer parte dessa seleção, como é? Tem
O caminho é você conseguir conquistar, né, um bom desempenho em um período de tempo aqui no Brasil, né, nos campeonatos estaduais e nacionais. Você tem que participar do brasileiro, né, e aí mostrar lá que tem nível, porque aí os treinadores de lá vão falar assim, putz, ó, o Bruno tem, pô, vamos trazer o Bruno e o Danilo de lá. Aí você vai como suplente, vai como reserva, entendeu? E aí você tem que ganhar seu espaço lá depois, porque aí, vamos supor, você vai ter que ganhar o lugar do titular. Aí você tá no titular, você vai começar a participar das competições internacionais, né? O Campeonato Mundial, Pan-Americano, Sul-Americano, entendeu? Aí você participa disso, vai ranqueando, aí você vai fazer parte do ranking mundial, entendeu? E aí, quando chegar perto que nem isso, o ano que vem a gente começa a ter as classificatórias, né? As eliminatórias para as Olimpíadas. Aí você participa da competição para garantir a tua vaga. Por assim, destacando, vai... Isso aí, você vai participar, por exemplo, aí você vai participar do Pan-Americano. Aí, quando você vai participar do Pan-Americano, o Comitê Olímpico já fala, ó, as competições que vão valer vagas para as Olimpíadas são essas. Aí você já começa a preparar a equipe, fala, ó, a gente vai ter 3 chances, vai ter o Pan-Americano, depois tem uma classificatória americana, entendeu? Entende? Aí você participou do Pan-Americano. Você já garantiu a vaga? Beleza. Aí você não precisa mais. E ela, na Confederação Brasileira, né? Que seria a Seleção Brasileira de Vôlei. Isso, você pegou. Ela dispõe de quantos atletas que estão lá à disposição para fazer uma disputa internacional? Cara, hoje a gente tá. Hoje, a seleção brasileira, hoje, com o trabalho lá, que o Marcos, né, o presidente que tá fazendo lá, junto com toda a equipe técnica, presente com o Matheus Alves, agora que assumiu, né? E o Matheus é o melhor treinador que a gente tem no Brasil, tá? Eleito nos últimos anos. Até o título, assim, isso não é muito claro, mas assim, eu sei que eu vou falar agora, pode ser para essa besteira, mas eu só se dá lá. O Matheus superou o Bernardinho. Ah, entendi. Não, o Bernardinho é o Bernardinho. A história do Bernardinho vai pagar, mas atualmente o Matheus Alves hoje é o melhor treinador, né? Um dos melhores treinadores. É que o Matheus tá no esporte individual, o Bernardinho tá no esporte coletivo. Mas, cara, veio pra A gente tem dezenas de atletas assim à Não, disposição? a gente não. Hoje a gente tem lá na seleção olímpica, a gente tá apontando, acho que são 27 ou 28 atletas. Eu não sei exatamente o número agora. Não, pessoas aí permanentes, que ficam lá treinando e pra disputar, entende? Então agora a gente tá no sul aqui com a equipe masculina e feminina. E a gente já tem a Jusce, que tá lá na final, na categoria dela, o Bellini. A gente tem uma equipe lá bacana, entendeu? O Abel tava pra lá, é assim. E aí classificou ainda pra Olimpíada, né? Ótimo, muito bom. Você que nos acompanhou até aqui, nós estamos recebendo hoje o professor técnico Vladimir Godoy. Imagino que você tenha aí se apaixonado pelo boxe. Aliás, me surgiu, antes de eu passar para o Bruno aqui para fazer as considerações finais, me surgiu uma pergunta aqui, que eu imagino que o munícipe ali que vai estar ouvindo, talvez vai dar uma empolgada. E se ele tiver ali nos seus 30 e poucos anos, tem como se envolver com boxe? Sei. Verdade. Tem. Dentro do nosso projeto, né, a gente já nem acabou falando tanto do projeto assim, né? Mas dentro do projeto a gente tem aulas gratuitas de segunda a sexta, nos centros esportivos do Pitico, do Maria Eugênia, Avenida Tobias, Jardim Cínios, no Ciel da Vila Santana. Então, são aulas gratuitas para quem quer fazer. Tem um número limitado lá, faz a inscrição. Para saber o local, o horário, pode entrar no site da Liga, lá tem informações, tem o pontado do professor lá, não pode falar direto. Né? E aí a gente tem aula para criança, que são turmas com crianças de 6 até 10 anos, né? Aí depois a gente tem outra turma que a gente chama que é o infantil, né? Que são crianças ali de 11 até os 16 anos. E aí a gente tem o adulto, que é a partir dos 17. Então, aí não tem idade. Então, ele falou assim, a gente tem senhores praticando dog, que legal. Só que tem que lembrar, esse projeto nosso não é para conversa Competição. Seja para trazer todos os benefícios que já foram sendo. Não é isso. Então, assim, você, por exemplo, vocês querem fazer aula, entendeu? E não quer pagar a academia? Se tiver vaga lá, tu não pode ir lá. E fala, olha, Assim, o vaga lá, eu vou arrumar uma vaga não. Torcendo com o Demis empolgado para falar corda todos os dias dessa ano aí, assim, vou dizer, tá vendo? E a vantagem, Danilo, é que assim, ó, você vai ter uma aula com um professor muito qualificado, porque 12 auditores, semanalmente, todo sábado, você tem um grupo de estudo chamado Escola de Treinadores, da Lisobox. Então, eu formo, a gente vai lá, capacita, faz seminários, e 4 horas ali de estudo. As organizações necessárias. Isso, teoria, prática, para entender um pouco de corpo humano, para entender a diferença de como tratar uma criança, de um adulto, do idoso, entendeu? Então a gente vai pra lá. Você vai receber material uniforme, entendeu? Bandagem, pretor bucal, a camiseta de projeto, tudo isso. E, cara, aí assim, você, por favor, me permite isso. E tudo isso
graças ao apoio da prefeitura. Nesse momento, não só do Poder Executivo, mas principalmente nesse momento do Poder Legislativo. A gente consegue, através de emenda dos vereadores, eu não sei se eu posso falar nomes aqui, mas sabe, assim, o Dylan Dantas, o Fábio Simoa, o pastor Cristiano Passos, o pastor Luiz Santos, o vereador do Nenê Silvano, sabe? O Vinícius Aita. Então a gente tem ali o Cláudio do Sorocabão. A gente tem esses vereadores que nos últimos 4 anos vem nos ajudando muito, né? E aí a gente pode oferecer aos munícipes, entendeu? Retornar para eles, porque assim, como os próprios vereadores falam, é dinheiro do imposto, e é verdade. Só que assim, a gente está sendo bem empregado. Então, vocês vão lá no centro esportivo, tá lá a criançada, tá os adultos. Então assim, é tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. E tanto vocês ou o pessoal que está acompanhando aí, se quiser praticar o boxe só como um esporte, sem contato físico ou nada, pode nos procurar. Mas eu estou interessado em me tornar um lutador e medalhista olímpico. Pode vir aqui. Aí procurar bacana. Tem tudo. Legal você falou aí dos vereadores, enfim, que aí mostra, né, uma quebra de bandeira partidária, né? De fato, para um munícipe, né? Então investe num projeto que realmente tem aí uma metodologia, tem um projeto real que traz para o munícipe aí esse benefício. Então você que está nos assistindo aí, ó, você viu que tá aí próximo dos 30 aí, né? Fala, poxa vida, eu fiquei empolgado agora. Você deu a possibilidade de você treinar lá e quem sabe, né? Você não vai para o outro lado aí, não é verdade? Se tiver 60 anos para agir, tem um senhor de 57 e outro de 62, né? Do Maria Eugênia, que ele vai me pedir também. Isso é muito bom. Isso aí. Bruno, por favor, Bruno. Professor, suas considerações finais, aqui ó, essa câmera para você convidar as pessoas a conhecerem o projeto, participar, fique à vontade. Pessoal, vocês estão nos acompanhando aí, entrem no site, procurem um pouquinho, saber um pouquinho da Lisobox, né, do nosso trabalho, e assim que vocês tiverem interesse, entre em contato com um dos nossos instrutores, vá até o núcleo para conhecer, pode ter certeza, se você está com medo aí, às vezes, só pode estar com você, vou chegar lá, alguém vai me dar soco na cara, não tem nada disso, se você quiser fazer por lazer, por hobby, por saúde, venha com a gente, tá bom? Essa parceria Lisobox e Prefeitura de Sorocaba, há muitos anos, são mais de 20 anos, é muito forte. E realmente, hoje a gente tem condições de oferecer uma atividade esportiva de alta qualidade e gratuita para vocês. É só nos procurar, tá bom? Professor, muitíssimo obrigado. Certamente caberia mais outros programas, não é nenhum programa para falar de tudo, trajetória, competições, explicar todas as dúvidas, até questão de regra, tudo, mas esse é só um começo, né? A gente está abrindo as portas aqui para falar de novas modalidades, de modalidades que o pessoal vai aprendendo, tem a oportunidade de aprender mais. Então a gente vai também tratar de boxe mais para frente também, né? Com outros personagens também. A gente queria agradecer, muitíssimo obrigado, doutor, por esse esclarecimento, por mostrar a importância da modalidade do boxe, né, Dan? Isso aí, Bruno. Ó, muito obrigado, professor. Muito obrigado, Bruno. Você que nos acompanhou até aqui, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Compartilha com o máximo de pessoas, porque é a prefeitura aqui levando informação direto ao ponto para você, ok? Esse foi, então, mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.